pessoal, vamos começar a aula de hoje por direitos sociais. O que acontece? Nossa banca foi escolhida, temos ciência agora do estilo da banca. Vamos trabalhar com a OACP. O que eu preciso de vocês? Característica da banca no que diz respeito a direitos sociais. A gente tem que fazer um estudo do texto legal. Porém, a banca é muito interpretativa, questões mais interpretativas que exploram um pouco de doutrina também. Dessa forma, o que nós vamos fazer com direitos sociais? Peço que vocês façam o estudo do artigo 6º, 7º, 8º de direitos sociais. Uma leitura seca da Constituição. E aqui nós vamos trabalhar os pontos dogmáticos, os pontos mais importantes teóricos que podem ser cobrados. Vamos dar uma olhadinha aqui no tablet? Joga o VAD aí para a gente. Artigo 6º da Constituição. Vamos dar uma lida. Abre o seu vademecum aí. São direitos sociais. A educação, a saúde e a alimentação. O trabalho, a moradia, o transporte, o lazer e a segurança. Prestem atenção que a segurança que é esculpida no artigo 6º da Constituição é segurança pública, diferente daquela que é esculpida no artigo 5º, que diz respeito à segurança jurídica. A previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. O que eu peço para vocês também? Façam um círculo saliente o transporte. E por que saliente o transporte? Porque é uma marca também da banca. O transporte, ele não veio previsto na redação originária do texto constitucional. O transporte foi inclusão por obra do poder constituinte derivado reformador. Foi uma inclusão no texto constitucional por meio de emenda constitucional. Então, isso, pelo estilo da banca, pode vir a ser cobrado na sua prova. E todas as vezes que nós falamos de direitos sociais, temos que lembrar de quê? Das dimensões dos direitos fundamentais que nós estudamos. Isso porque os direitos sociais são uma característica marcante de um Estado social de direito, ou seja, o fracasso do Estado liberal que faz surgir o Estado social. Os direitos de primeira dimensão, típica de um Estado liberal, não são mais suficientes, surgindo a necessidade, então, de prestações positivas, um fazer por parte do Estado, inaugurando, então, no cenário jurídico, um Estado social de direito. E esse Estado social de direito traz a marca característica da segunda dimensão dos direitos fundamentais, marcado pelos direitos sociais, culturais. Essa que é a ideia que nós temos que ter a respeito da segunda dimensão dos direitos fundamentais. E 2 diplomas no plano internacional tem que constar no seu caderno. O primeiro texto constitucional a prever direitos sociais, Constituição Mexicana de 1917, seguida, 2 anos depois, pela Constituição Alemã de 1919, Constituição Alemã também conhecida como Constituição de Weimar. E logo depois, nós tivemos a Constituição Brasileira de 1934. Vamos sistematizar isso no caderno para não faltar nada. Direitos sociais, o que nós precisamos ter em mente? Fracasso do Estado liberal e perspectiva do Estado social. Lembrar que são direitos de segunda dimensão, com prestações positivas do Estado, em uma perspectiva de volver vigência ao princípio da isonomia, ao princípio da igualdade, porém na sua face material, aquela igualdade formal,
característica típica dos direitos de primeira dimensão, não era mais suficiente. Lembrando que os documentos que a gente tem que ter em mente em plano internacional e nacional, que dizem respeito aos direitos sociais, estão aí na tela de vocês. O que mais que a gente precisa saber a respeito dos direitos sociais, pessoal? Os direitos sociais são direitos que exigem prestações positivas do Estado, implementações de determinadas prestações. E isso gera um ônus financeiro para o Estado. Como que funciona a implementação desses direitos sociais em um ordenamento jurídico? Temos 3 fases de implementação dos direitos sociais. Você vai colocar, primeira fase, normas programáticas. Já já a gente vai desenvolver. Segunda fase, implementação desregulada. Exatamente. E terceira fase, critérios para implementação de direitos sociais. Vamos jogar no tablet aqui, ó, 3 fases de implementação dos direitos sociais. Só que essa implementação dos direitos sociais, implementação pelo Poder Judiciário. Na primeira fase dos direitos sociais, o que o Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, sempre entendeu? Direitos sociais são normas programáticas, normas sem eficácia vinculativa imediata, porque são normas que apenas traçam e implementam linhas diretivas para que políticas públicas sejam implementadas. Essas normas não poderiam ser efetivadas de plano pelo Poder Judiciário. Ou seja, nessa primeira fase dos direitos sociais, nós tínhamos a característica de que as normas do artigo 6º que a gente está estudando aqui agora, elas não passavam de meras promessas constitucionais, normas que não poderiam ser aplicadas de imediato pelo Poder Judiciário. Essa situação foi sendo objeto de questionamento. Por quê? Se nós temos o texto constitucional no ápice da nossa pirâmide normativa, de acordo com a pirâmide de Kelsen, seria razoável que a norma que ocupa o topo do ordenamento jurídico fosse uma mera promessa constitucional? Claro que não. Diante disso, surgiu a teoria da força normativa da Constituição. Todas as normas no texto constitucional, claro que com exceção do preâmbulo, possuem forças normativas. As normas que foram previstas no texto constitucional não podem, de maneira nenhuma, serem encaradas como promessa inconsequente do poder constituinte originário. Se as normas estão no texto constitucional, elas são exigíveis, e exigíveis de pronto. É por isso que essa segunda fase, que consagrou demasiadamente essa teoria da força normativa da Constituição, ela implementou direitos sociais, porém sem critério nenhum. Se o texto constitucional fala que é direito de todos à saúde, independente de eventual valor de medicamento, independente desse medicamento estar registrado na Anvisa, independente desse medicamento ser experimental ou não, ele poderia ser exigido pelo jurisdicionado, e o Poder Judiciário assim o concedia. Acontece que a implementação de direitos sociais pelo Poder Judiciário, ela mexe, ela influencia diretamente onde? Na questão de distribuição de receitas e despesas do Poder Executivo. Porque a implementação do Poder Judiciário, ela exige prestações positivas pela administração pública. E isso tem um custo. E a pergunta que fica é,
o Poder Judiciário, ele tem competência financeira para verificar o impacto econômico da sua decisão nos cofres da administração pública, que é o órgão por excelência responsável por fazer aplicação de despesas e receitas? Claro que não. E isso inaugura, então, uma terceira fase dos direitos sociais, que é a intervenção do Poder Judiciário com base em determinados critérios. A jurisprudência começou a estabelecer critérios para que determinados direitos sociais fossem implementados pelo Poder Judiciário. E quais são esses critérios? Vai variar de acordo com o direito social, se ele for relativo à saúde, se ele for relativo à educação. Mas esses critérios que estão sendo estabelecidos pelo Poder Judiciário, vai ser tema do nosso julgado em frase, principalmente no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos. Então, deixem essas 3 fases anotadas. Primeira fase, normas programáticas, promessas inconsequentes. Poder Judiciário não podia implementar esses direitos. Segunda fase, com base na força normativa da Constituição, com base no argumento de que todas as normas constitucionais possuem eficácia vinculante, elas não seriam meras promessas. Então, todo e qualquer direito pode sim ser efetivado. Porém, isso trouxe um grande impacto na administração pública. E vivemos hoje a terceira fase intervencionista, que é a intervenção do Poder Judiciário na implementação de direitos sociais com base em critérios objetivos que estão sendo estabelecidos. E o que acontece, pessoal? Poder Judiciário determinava a efetivação de certo direito social. Qual era a principal tese de defesa que era oposta pelo poder público? Poder Judiciário, eu não tenho condição financeira de implementar esse direito social. Eu não consigo, eu não tenho recurso para implementar esse direito social. Essa alegação defensiva do poder público na implementação dos direitos sociais tem origem onde? Vai ser cobrado na sua prova. Tem origem no direito alemão, na corte alemã, a construção da teoria da reserva do possível, que é uma teoria utilizada pelo poder público em que elas afirma que, em virtude da indisponibilidade financeira de recursos, não é possível a implementação de determinados direitos sociais. Essa teoria que surgiu no direito alemão em 1972, que fala da impossibilidade financeira na implementação de determinados direitos sociais, tem guarida no nosso ordenamento jurídico? Sim, pessoal. Desde que a teoria da reserva do possível não seja uma teoria alegada de maneira geral e abstrata, sem qualquer fundamento comprobatório. É uma teoria que é acolhida pelo nosso ordenamento jurídico, sim, mas desde que comprovado de maneira objetiva, com base em um cotejo de aplicação de receitas e despesas por parte da administração pública, que a implementação daquele direito social, ela é impossível. E aí o que acontece, pessoal? Temos determinadas situações em que o Poder Judiciário falou: não vamos aplicar a teoria da reserva do possível. E essa teoria da reserva do possível, ela não é aplicada em quais situações? Foi uma outra teoria que surgiu, foi a teoria do mínimo existencial. E essa teoria foi uma teoria levantada também na corte alemã, em 1958, e fala o seguinte:
existem determinados direitos fundamentais. Direitos fundamentais que derivam da dignidade da pessoa humana. E são aqueles direitos elementares para que o ser humano tenha uma vida digna. E nesses direitos, sobre esses direitos, não é possível a alegação da teoria da reserva do possível. Independentemente de qualquer situação, esses direitos fundamentais podem sim ser aplicados. E esses direitos que compõem o mínimo existencial, quais são esses direitos? Não existe na doutrina e não existe em nenhuma jurisprudência quais seriam esses direitos. O Supremo Tribunal Federal, ele adota como norte a doutrina da professora Ana Paula de Barcelos. E ela fala o seguinte: direito à saúde, direito à educação, direito ao acesso ao poder judiciário, são alguns dos direitos que compõem o mínimo existencial. Então, na briga dessas duas teorias, implementação de direito social, vem a teoria da reserva do possível, que fala a respeito de indisponibilidade financeira. E para se contrapor, vem a teoria do mínimo existencial, que fala que a respeito dos direitos basilares, saúde, educação, acesso à justiça, não pode se opor à teoria da reserva do possível. E o que a gente tem? Algumas situações já definidas pela jurisprudência que foram consideradas pelo Supremo Tribunal Federal. Anotem aí: direitos com prioridade absoluta, em que sobre ele não pode ser alegada a teoria da reserva do possível. A gente vai trabalhar isso agora. Por exemplo, direito de acessibilidade de pessoas com deficiência. Foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como um direito de prioridade absoluta, que a ele não pode ser alegada a teoria da reserva do possível. Vamos sistematizar tudo isso para deixar o caderno legal com direitos sociais, reserva do possível e mínimo existencial, para você estar preparado para o estilo da OCP em qualquer cobrança dogmática em que vai exigir uma interpretação maior de você da questão. Vamos dar uma olhadinha. Direito social, implementação de direito social. Vem o poder público e fala: não pode ser implementado. Por quê? Porque eu tenho uma limitação orçamentária. Eu não tenho dinheiro suficiente para implementar. É aceita no nosso ordenamento jurídico? É aceita. Porém, tem que estar anotado no caderno. É aceita com temperamentos. É aceita desde que demonstrado no caso concreto a impossibilidade real de implementação de direitos sociais. E mais, desde que também não se refira a direitos que componham o mínimo existencial do ser humano. Vamos continuar no slide aqui e entrar em julgado em frase. Olha que julgado interessante no RESP do STJ. Não aplicação da teoria da reserva do possível. Era uma situação em que estava se solicitando a implementação de determinada política pública. Política atinente a quê? A normas de acessibilidade. Uma prestação positiva. Normas de acessibilidade para pessoas com deficiência. O que o poder público veio e falou como alegação? Falou: eu não vou implementar. Por quê? Está ferindo a separação de poderes. O poder judiciário não pode interferir no poder executivo e determinar essa situação. O STJ falou: não, isso não fere a separação de poderes. Por quê? Porque o poder judiciário não está estabelecendo metas nem interferindo em políticas da administração pública. O poder judiciário, ele está, na verdade, efetivando direitos sociais.
Direitos sociais que não cabe esse juízo por parte do administrador de conveniência ou oportunidade de efetivá-lo ou não. E vamos voltar. Olha essa expressão aqui, que é a mais importante. Direito de absoluta prioridade. Direito de prioridade absoluta. Quando um direito é assim classificado, ele deixa de integrar a reserva do possível. Então, ele tem que ser implementado. Não existe essa conveniência ou oportunidade. Julgado que vai ser cobrado. Próximo que a gente tem, pessoal, obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. O caso concreto que foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal aqui foi uma verificação de necessidade de implementação de obras estruturais para a colocação de sanitários e chuveiro com banho quente. O indivíduo que não possui esses recursos dentro do sistema carcerário tem a sua dignidade violada. Então, a administração pública, com esse direito que se relaciona à dignidade da pessoa humana, não tem discricionariedade de implementá-lo ou não. Obras emergenciais, vão para o tablet. Em estabelecimentos prisionais têm que ser implementadas. E sobre ela, não incide essas alegações de reserva do possível ou de disponibilidade financeira. Essa é a ideia que nós temos que ter. E avançando, olha que situação interessante, pessoal. Isso aqui são 3 as dimensões, acho pouquíssimo provável ser cobrado em prova. Mas a teoria da reserva do possível, ela apresenta 3 dimensões. Seria o quê? Possibilidade fática, possibilidade jurídica e proporcionalidade ou razoabilidade na implementação. Quando nós falamos de possibilidade fática, temos que lembrar o quê? Existe recurso financeiro para implementar? Existe. Então tem a possibilidade fática, não pode se alegar a teoria da reserva do possível. Temos possibilidade jurídica, que é autorização orçamentária para implementar aquele direito. Temos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pode ser implementado. A prestação é razoável ou não? É razoável, é proporcional. Então, o direito social, com base nessas 3 dimensões, fática, jurídica e de razoabilidade e proporcionalidade, que são os testes da razoabilidade, pode ser implementado. Um exemplo clássico que nós temos na mídia agora, uma solicitação de um medicamento que uma dosagem do tratamento seria 12 milhões de reais. Seria razoável retirar de uma prefeitura de um município a cifra de 12 milhões de reais para um tratamento? Aí tem que analisar a situação. Tem parte do Poder Judiciário que entende que sim, parte que entende que não, mas esse teste da proporcionalidade, ele tem que ser observado. Mas isso aqui, tema de segunda fase, não é tema para se preocupar agora. E aí, o que a gente precisa ver também, para a gente finalizar essa parte? O mínimo existencial, também na Alemanha, em 1953. Significa o quê? A necessidade de conferir efetividade e implementação a determinados direitos fundamentais que decorrem sempre do postulado normativo da dignidade da pessoa humana. São direitos elementares para que o ser humano tenha uma vida digna. Quais são esses direitos? Não sabemos. Tomamos como referência o quê? A expressão utilizada pela Corte Superior, direitos de absoluta prioridade, que a gente pode tratar como o quê? Direito à saúde, direito à educação e direito ao acesso ao Poder Judiciário. Com isso a gente finaliza. Teoria da reserva do possível e teoria do mínimo existencial.
Existe outra teoria que pode ser cobrada, e com diversas denominações que você tem que colocar no seu caderno. Teoria da vedação do retrocesso social, teoria do efeito catraca, teoria do efeito cliquet, teoria da proibição da evolução reacionária. Significa o quê? Direitos fundamentais, eles são adquiridos em ordem sucessiva e cumulativa. É justamente por isso que preferimos a palavra dimensão à palavra gerações de direito. Se eles são cumulados em ordem sucessiva no nosso ordenamento por conquistas históricas de determinada sociedade, esses direitos sociais que foram conquistados, eles não podem nem parcial e muito menos totalmente ser suprimido do Poder Judiciário. Isso é a ideia que você tem que ter a respeito da supressão de direitos sociais em um ordenamento. Em virtude da vedação do retrocesso social, direitos sociais que foram conquistados em uma sociedade não podem ser suprimidos, seja parcial ou totalmente. Dentro dessa teoria, tema de segunda fase, a doutrina briga. Uma parte da doutrina fala o seguinte: direitos sociais não podem ser suprimidos nem total nem parcialmente de maneira nenhuma. Segunda parte da doutrina fala o seguinte: direitos sociais podem ser parcialmente suprimidos de acordo com a conjectura econômica, política, porque vive um determinado país, uma determinada nação. Mas para que essa supressão tenha validade, ela tem que ser temporária. O direito social ele não vai ser aniquilado do ordenamento. E 2, se for estabelecida uma prestação alternativa a esse direito social que foi suprimido, tá ok, não tem problema nenhum. Mas isso é tema para a segunda etapa. Você tem que memorizar agora o efeito catraca, a proibição da evolução reacionária, o efeito cliquet, proibição do retrocesso social é a impossibilidade de suprimir, ainda que parcialmente, determinados direitos sociais que foram conquistados por uma comunidade, por uma nação. E vocês lembram que a gente falou assim, olha, vivemos a terceira fase da implementação de direitos sociais pelo Poder Judiciário. Fase em que direitos sociais são estabelecidos com determinados critérios. E aí, o que a gente tem, pessoal? Vamos trabalhar duas situações diferentes que todas as bancas estão querendo confundir vocês. Primeira situação, implementação de direitos sociais relativos à área da saúde, ao fornecimento de medicamentos. Porém, medicamentos experimentais. E a segunda situação que você não vai confundir, qual que é? A implementação também de direitos sociais relativos à área da saúde, também de medicamentos, porém, medicamentos que não estão nos atos normativos do SUS. Coloquem no seu caderno, medicamentos experimentais, aqueles medicamentos que não tiveram o aval da Anvisa, podem ser fornecidos por determinação judicial? Regra geral, não. Medicamentos experimentais não podem ser fornecidos. Se vier essa questão na prova, você vai fazer o juízo crítico. Por quê? Porque existem exceções. Quais são essas exceções? Já existe o pedido de registro na Anvisa, mas de maneira desarrazoada, com um lapso temporal imenso, a Anvisa não faz a implementação desses direitos. 2, esse medicamento cujo o registro se pretende na Anvisa,
já está registrada em outras renomadas instituições financeiras, instituições reguladoras no exterior. Por exemplo, a FDA, no caso norte-americano. E, por fim, como terceiro requisito, não exista substituto terapêutico alternativo para esse medicamento. Então, na sua prova, pode ser trabalhada o quê? A regra. Medicamentos experimentais, aqueles medicamentos que não foram aprovados pela Anvisa. Está aí a regra geral para você. O Estado não pode ser obrigado a fornecer, mas você tem que estar atento a quê? Em exceção. Quais são as exceções? Uma mora irrazoável da Anvisa. Por quê? Já existe pedido de registro, mas a Anvisa está demorando demais. Esse medicamento que aqui no Brasil está se pedindo o registro, já é registrado em outras renomadas agências no exterior. E terceiro, não existe substituto terapêutico no Brasil. Cumprido esses três requisitos cumulativos, os medicamentos experimentais, eles podem sim ser fornecidos. E a segunda situação, que diz respeito também à implementação de medicamentos, e que você não pode confundir medicamentos que não estão incorporados nos atos normativos do SUS. Não significa na Anvisa. A Anvisa é a primeira situação, é a agência reguladora que vai falar se o medicamento é seguro ou não. Agora são medicamentos que a Anvisa já falou que eles são seguros, mas o SUS eles não estão na lista de fornecimento pelo SUS. O Estado pode ser obrigado a fornecer esses medicamentos? Pode, pessoal, desde que cumprido também determinados requisitos. E quais são esses requisitos? 1. Impossibilidade financeira de pagar o medicamento. 2. Laudo médico demonstrando que esse medicamento que não está no rol do SUS é indispensável para o tratamento. E 3. Não existe substituto terapêutico alternativo no nosso ordenamento jurídico que esteja incorporado em atos do SUS. Vamos dar uma olhadinha aí, para a gente finalizar o bloco. Medicamentos que não estão incorporados na lista do SUS, não tem nada a ver com a Anvisa. Se tiver laudo médico demonstrando que é imprescindível, se tiver demonstrado que o solicitante não tem capacidade financeira de pagar, e se tiver demonstrado que existe registro na Anvisa sem substituto alternativo que esteja em atos do SUS, esse medicamento pode sim ser fornecido. O Poder Judiciário pode obrigar o Poder Executivo a fornecê-los. Finalizamos, então, direitos sociais. Optamos por fazer um trabalho das teorias, da parte mais dogmática, porque é uma característica da OCP, que exige questões interpretativas do candidato. Somado a isso, não se esqueçam de fazer a leitura dos direitos sociais previstos no texto constitucional. Vamos lá, pessoal. O que a gente vai estudar agora? Direitos políticos. Quando a gente faz o estudo de direitos políticos, inevitavelmente, em virtude da escolha da banca que foi feita, nós vamos trazer uma parte também dogmática para o estudo, porque é característica da banca tentar fazer questões mais interpretativas, ao invés de uma cobrança literal do texto. A gente está falando da prova de delta. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso. E a gente vai misturar aqui as duas situações. Quando nós falamos de direitos políticos, nós vivemos em um regime democrático. O regime democrático ele se contrapõe ao regime autoritário. Porém, essa democracia, ela pode ser exercida de três formas: de maneira direta, de maneira semidireta
ou de maneira representativa. De maneira direta, os próprios cidadãos reunidos tomam as decisões referentes ao rumo da nação. De maneira representativa, os cidadãos elegem determinados representantes que, então, por si só, vão adotar as medidas para o rumo da nação. E democracia semidireta, também conhecida como semi-representativa, é aquela que mistura tanto institutos da democracia direta quanto institutos da democracia representativa. Essas três espécies de regime democrático têm que estar no caderno de vocês, vão julgar ela no tablet. Democracia direta, representativa ou semidireta ou semi-representativa. E a pergunta que a banca vai fazer é: qual regime democrático foi adotado, então, pelo nosso ordenamento jurídico? Todas as vezes que você pega em qualquer plataforma de resolução de questões, que cai uma questão dessa, o índice, a incidência de erros é grande. Por quê? A grande maioria vai em democracia representativa. Está errado, pessoal. O nosso ordenamento jurídico, ele não adotou uma democracia representativa pura. Ele adotou uma democracia semidireta ou semi-representativa. Porque além de nós termos os representantes, tanto do povo quanto dos estados no Congresso Nacional, no nosso ordenamento jurídico é permitido que o povo, por si só, dê a palavra final nos rumos da nação. Quais são os três instrumentos que nós temos no nosso ordenamento jurídico que são a prova disso? 1. Iniciativa popular nos projetos de lei ordinária e complementar. O povo, por si só, deflagrando o processo legislativo. 2. Referendo. 3. Plebiscito. Tanto o referendo quanto o plebiscito são formas de consulta à população, que por meio da manifestação de sua vontade, dão a palavra final, terminativa no prosseguimento ou continuidade daquele ato. O que diferencia o plebiscito do referendo é o momento da consulta que vai ser feita à população. No plebiscito, faça uma consulta prévia à adoção do ato. No referendo, a consulta é posterior. Mas tanto em um quanto no outro, a manifestação da população ela é terminativa, ela é definitiva. Ou seja, quem vai ditar o rumo da nação, tanto no plebiscito quanto no referendo, é a vontade popular, o que demonstra que o sistema democrático no nosso ordenamento jurídico, ele adota o sistema democrático semidireto ou semi-representativo, beleza? E tem um outro ponto também mais dogmático que sempre cai, e às vezes o pessoal assusta. Se for cobrado para você numa prova oral de concurso, o que é o direito ao sufrágio? Várias pessoas vão engasgar, vão querer falar algo a respeito do voto, mas é uma situação simples, pessoal. O direito ao sufrágio, anota aí no seu caderno, ele não é nada mais, nada menos que a conjugação da capacidade eleitoral ativa com a capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa é a permissibilidade conferida pelo ordenamento para que o indivíduo exerça a escolha dos seus representantes. O instrumento que materializa o direito de sufrágio na capacidade eleitoral ativa é o voto.
Ao passo que a capacidade eleitoral passiva é a permissibilidade que determinados indivíduos têm de se candidatar a determinado mandato eletivo, claro que desde que cumpridos determinados requisitos que a gente vai ver já já. Então, se cair na sua prova o que é direito ao sufrágio, não tem nada que assustar. Direito ao sufrágio é a conjugação da capacidade eleitoral ativa com a capacidade eleitoral passiva, a permissibilidade conferida pelo ordenamento de escolher os seus representantes e a permissibilidade também conferida pelo ordenamento, desde que cumpridos determinados requisitos, se candidatar a determinado mandato eletivo. E quando a gente falou de capacidade eleitoral ativa, a gente falou de voto, né? É o instrumento do sufrágio, o exercício do direito ao voto. Quando a gente fala de voto, você tem que colocar no seu caderno um tópico. Alistamento eleitoral. Você vai se alistar como eleitor. E o alistamento eleitoral no nosso ordenamento, ele pode ser obrigatório ou ele pode ser facultativo. Isso é cobrado e já foi cobrado pela OCP. O alistamento obrigatório, ele é para quem? Para aquelas pessoas maiores de 18 anos e menores de 70. Nós temos uma delimitação. Todas aquelas pessoas com idade compreendida a partir dos 18 anos e idade abaixo de 70 anos, obrigatoriamente tem que votar. E para quem que o alistamento é facultativo? Primeiro, vamos pegar nas duas pontas, menores de 16 anos e menores de 18 anos e maiores de 70. Acontece que você apenas pode votar a partir dos 16 anos, que é a idade mínima permitida pelo ordenamento para que você exerça o seu direito de sufrágio. Então, do período compreendido entre 16 e 18 anos, o alistamento se faz facultativo. E pegado esses dois marcos de idade, entre 16 e 18 e acima de 70, você vai acrescentar uma categoria de pessoas, que o alistamento também é facultativo, e são os analfabetos. Vamos sistematizar isso aí no tablet? Alistamento eleitoral, você vai colocar duas idades, mais de 18, menores de 70. Como a capacidade eleitoral ativa é adquirida aos 16 e a partir dos 18 anos ela se torna obrigatória, entre 16 e 18 anos nós temos o alistamento facultativo. E os maiores de 70 também. Você vai incluir os analfabetos e fazer um asterisco nele. E por que você vai fazer um asterisco nele? Porque aqui nós temos pegadinha de prova. Os analfabetos, eles possuem a faculdade de votar. Porém, os analfabetos, eles não podem, de maneira nenhuma, concorrer a nenhum mandato eletivo. Por que isso? Porque os analfabetos, eles estão cunhados pela inelegibilidade absoluta. Fica tranquilo que a gente vai sistematizar essas questões de inelegibilidade. Isso é muito fácil, pessoal. Inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa. Vários candidatos tropeçam nisso na hora da prova, mas você vai deixar o seu caderno tão top, tão organizado, que é muito fácil resolver essas questões na prova. Agora, nesse momento, eu quero que vocês tenham em mente o quê? Os analfabetos podem votar. Podem, é algo facultativo.
mas não podem de maneira nenhuma se candidatar a um mandato eletivo, porque eles possuem inelegibilidade absoluta. E quando nós estamos falando de alistamento eleitoral, um dos principais instrumentos do direito ao sufrágio, não tem dúvida nenhuma, é o voto. Precisamos, então, saber quais são as características do voto. Antes de falar das características do voto, vocês lembram quando nós falamos de cláusulas pétreas, que tinha um mnemônico legal para a gente memorizar? O pessoal está me mandando mensagem no Instagram, o pessoal está rindo do mnemônico, é um mnemônico horroroso, mas eu tenho certeza que está ajudando muita gente, né? Nunca mais vão errar, que cláusulas pétreas é forma federativa de Estado, de direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, universal e periódico, e separação dos poderes. Na redação do parágrafo 4º do artigo 60, ele traz as características do voto. Voto direto, secreto, universal e periódico. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? No parágrafo 4º, inciso 2 do artigo 60, ele traz essas características do voto. O voto é direto. Significa o quê? O voto não pode ser executado, não pode ser exercido por representante. Só você, exclusivamente, você pode se dirigir à cabine eleitoral para exercer o seu direito de voto. O voto é secreto, a cabine eleitoral é inviolável, ninguém pode entrar nela com você. O voto é universal. Vamos fazer um pause aqui para falar sobre essa característica da universalidade do voto. O que acontece, pessoal? Você vai anotar aí no seu caderno. Existem duas formas de sufrágio. O sufrágio universal, que se materializa pelo voto universal, e o sufrágio restrito. No sufrágio universal não é exigida nenhuma condição econômica ou nenhuma capacidade da pessoa que vai votar. Ele é um sufrágio universal, é o voto universal, uma característica que não pode ser subtraída do instrumento do voto. Mas durante algum tempo nós tivemos o sufrágio restrito. O sufrágio restrito, ele se subdividia, faça um chaveamento aí no seu caderno, em sufrágio censitário e sufrágio capacitário. O sufrágio censitário exigia que, para exercer o direito de voto, você deveria ter uma condição financeira. Ao passo que o sufrágio capacitário, para ser exercido, ele exigia de você determinada capacidade intelectual. Mas essas duas espécies de sufrágio restrito, que são o censitário, relativo a valor, à capacidade econômica, e o capacitário, relativo à capacidade intelectual, não existem mais no nosso ordenamento, porque uma característica do direito de voto, que está aí no tablet de vocês, é a universalidade desse direito. A gente está tratando parte dogmática também, por quê? Porque é característica da banca. E por fim, o que nós temos no voto como última característica? O voto é periódico. A periodicidade do voto, pessoal, é uma característica típica dos sistemas presidencialista, onde nós temos uma temporariedade do mandato que vai ser exercido pelo presidente da República. Se contrapõe ao sistema de governo referente à monarquia. Por quê? Lá nós temos o critério da vitaliciedade,
O monarca fica no poder durante todo o lapso temporal. No sistema de governo presidencialista, nós temos a periodicidade do voto, beleza? E aí, nós falamos já de vários institutos referentes à capacidade eleitoral ativa, que é a permissibilidade de escolher os representantes por meio do instrumento do voto. Mas existe também a capacidade eleitoral ativa, que, junto com a capacidade eleitoral passiva, compõe o direito ao sufrágio. Na capacidade eleitoral passiva, aquela permissibilidade que é conferida pelo ordenamento, desde que preenchidos determinados requisitos legais, o indivíduo possa se candidatar a determinado mandato eletivo. Nós temos, então, requisitos previstos em lei. Quais são esses requisitos? Vamos dar uma olhadinha aqui no tablet. São 6 requisitos, pessoal. Mas qual que é o mais cobrado desses 6 requisitos? O requisito da idade. É claro que você tem que saber que, para se candidatar a determinado mandato, tem-se que ter nacionalidade brasileira, tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, tem que estar alistado eleitoralmente, alistamento obrigatório, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição do cargo em que pretende ser eleito. E tem que estar filiado também a um partido político, porque o nosso ordenamento jurídico não permite a famosa candidatura avulsa, que é aquela candidatura que está totalmente desvencilhada de um partido político. Isso não é admitido no nosso ordenamento, mas esse último requisito, o requisito da idade, o requisito da idade mínima para que você possa se candidatar a um determinado mandato eletivo, é o requisito mais cobrado em prova de concurso. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar 4 parâmetros de idade. 35, e prestem atenção como que eu vou pronunciar essas idades. 35, 30, 21 e 18. Por que eu estou falando isso, pessoal? Vamos fazer a construção. 35, presidente da República e senador. Sempre, em todo momento da aula, quando eu falar do chefe do executivo, seja ele de âmbito municipal, estadual ou federal, eu vou estar me referindo ao vice também, beleza, pessoal? Então foi lá, 35, presidente e vice. 30, governador. 21, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. 18, vereador. O que eu quero que vocês tenham em mente? 35, 21, nós temos palavras com conectivo. Nessas idades, vamos dar uma olhadinha na tela aqui. O que a gente tem? Mais de um cargo eletivo. Não temos? E quando a gente fala sem o conectivo, 30, 18, um cargo somente. Então, o que eu sempre utilizo para memorizar? 35 são os cargos de maior responsabilidade no ordenamento, presidente e senador. O cargo em que inicialmente a maioria dos candidatos começa, vereador. Você vai julgar o 30, governador, e no 21, você não vai memorizar nada, mas você vai fazer por exclusão. Se cair na sua prova, você vai julgar todo o restante no 21. Memorizar 18, vereador, todo mundo começa ali, a idade mínima. A idade máxima, o ápice,
presidente e representantes dos estados, presidente e senadores. 30, põe o governador. E 21, vai todo o resto, beleza? Agora, existem questões atinentes à inelegibilidade, que são situações previstas no texto constitucional e em lei complementar. Prestem atenção nisso. E em lei complementar, questões atinentes à inelegibilidade não podem vir previstas em lei ordinária, em lei delegada, em nenhum outro diploma. Somente no texto constitucional e em lei complementar. Essas inelegibilidades são requisitos negativos, preenchidos, impedem o indivíduo de se candidatar a determinado mandato eletivo. A grande maioria das pessoas se assusta quando fala em inelegibilidade, mas o tema é muito fácil, pessoal. Você vai colocar um gênero aí no seu caderno, inelegibilidade, e você vai puxar um chaveamento que vai constar inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa. Inelegibilidade absoluta, você já vai ter em mente. O indivíduo ele não pode se candidatar a nenhum mandato eletivo. Existe uma vedação constitucional para aquela candidatura. Inelegibilidade relativa pode vir tanto no texto constitucional quanto em lei complementar. É uma situação que, caso ultrapassada, permite sim que aquele indivíduo ele se candidate a um determinado mandato eletivo. Nas inelegibilidades absolutas, o que você vai colocar? Os analfabetos e os inalistáveis, um segundo chaveamento dentro da inelegibilidade absoluta. Professor, ok, você falou dos analfabetos, mas inalistáveis são aquelas pessoas que não podem se alistar como eleitores. Mas eu não sei quem são. Tranquilo, pessoal. São duas categorias, então um terceiro chaveamento. Os estrangeiros e os conscritos. Quem são os conscritos? Aquelas pessoas que durante o alistamento militar prestam o serviço militar obrigatório. Olha como ficou fácil o nosso primeiro chaveamento. Inelegibilidade absoluta, previsão só no texto constitucional e que impede o indivíduo de concorrer a qualquer mandato eletivo. Se divide em duas subespécies. Analfabetos, pessoas que não são alfabetizadas, não possuem a capacidade eleitoral passiva. E inalistáveis, que se subdividem em estrangeiros e conscritos. Ficou fácil, não ficou? Vamos dar uma olhadinha no tablet aqui, ó. Isso aqui é o chaveamento que tem que constar no seu caderno a respeito da inelegibilidade absoluta. Previsão no VAD? Marca aí, artigo 14, parágrafo 4º. Estrangeiros e conscritos são inalistáveis, não podem se candidatar. Soma-se a eles quem? Os analfabetos, que não possuem a capacidade eleitoral passiva. E quando a gente fala de inelegibilidade relativa, a gente está agora no segundo grupo. Você vai colocar aí para mim, inelegibilidade relativa para um terceiro mandato. Logo abaixo você vai colocar inelegibilidade relativa em razão do parentesco. Logo abaixo, em razão do parentesco, você vai colocar desincompatibilização. E logo abaixo você vai colocar o quê? Questões atinentes aos militares. Pessoal, terceiro mandato, inelegibilidade em razão do parentesco, questão dos militares e necessidade de desincompatibilização. 4 situações em que a gente tem no texto constitucional
uma inelegibilidade relativa do candidato. Quando a gente fala inelegibilidade relativa para um terceiro mandato, significa que o nosso ordenamento jurídico, o que ele permite? Ele permite você se candidatar e se submeter a um pleito de reeleição. Candidatou, foi candidato, saiu vencedor, foi reeleito, um terceiro mandato sucessivo é proibido. Existe um impedimento no texto constitucional para que, na terceira eleição subsequente, você se candidate novamente. E aí nós precisamos trazer o quê? Julgado em frase, pessoal. O que os prefeitos faziam? Se candidatavam em um determinado município, ganhavam, se reelegiam. E aí o que ele fazia? Ele ia para um município vizinho, transferia o seu domicílio eleitoral para lá e se candidatava naquela nova circunscrição, naquele novo município. Isso ficou conhecido na jurisprudência como prefeito itinerante, ou também prefeito profissional. Isso é permitido ou proibido? O STF falou que isso é proibido. Isso é uma burla, a vedação da inelegibilidade reflexa ao terceiro mandato. Anote aí o julgado em frase, pessoal. STF, prefeito itinerante ou prefeito profissional. Após cumprir 2 mandatos consecutivos em um determinado município, vem candidatar-se, logo nas eleições seguintes, ao mesmo cargo em outro município. Proibido, burla a vedação constitucional. Prefeito espertão, mas o Supremo Tribunal Federal, atento a isso, proibiu a figura do prefeito itinerante ou prefeito profissional. Segundo ponto, facinho também de inelegibilidade reflexa, referente à desincompatibilização. O que a gente tem aqui, pessoal? Todos os chefes do executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, caso eles queiram se candidatar a um outro cargo, imagine o seguinte: governador de estado pretendendo se candidatar a um cargo de deputado, prefeito que pretende candidatar a um cargo de senador, presidente da república que pretende se candidatar a um cargo de governador, outro cargo que não o mesmo. Os chefes do executivo que pretendam se candidatar a outro cargo, obrigatoriamente devem renunciar ao seu mandato até 6 meses antes desse pleito que pretendem se submeter. Essa renúncia referente à necessidade de cumprir esse prazo de 6 meses desvinculado do cargo em que ocupa é conhecido como desincompatibilização. E essa desincompatibilização está prevista no texto constitucional. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 6º do artigo 14. Para concorrer, abre o VAD aí, a outros cargos, marquem outros cargos, presidente, governador e prefeito, vamos facilitar? Chefes do executivo devem renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Qual que é o objetivo desse prazo de desincompatibilização? Evitar qualquer influência política que possa interferir nas eleições. Tratamos, então, da primeira inelegibilidade reflexa, que é o referente ao terceiro mandato sucessivo. Tratamos da segunda, que é referente à desincompatibilização. Segura aí, não vamos terminar o bloco não, para a gente finalizar esse assunto. Existe uma terceira hipótese de inelegibilidade reflexa, que a inelegibilidade reflexa
em razão do parentesco, também prevista no texto constitucional. E ela se refere também exclusivamente aos chefes do executivo, a determinados parentes do chefe do executivo. Significa o quê? Parentes consanguíneos ou por afinidade, até o segundo grau dos chefes do executivo, municipal, estadual e federal, não podem concorrer a nenhum mandato eletivo na circunscrição do seu parente. Redação do texto constitucional é difícil, principalmente porque ela vem com uma exceção, salvo se já titular de mandato e candidato à reeleição. Então, se esse parente já tiver um mandato eletivo e for candidato à reeleição, não tem problema nenhum. Então, a gente tem que ter em mente o quê? A regra. As vedações dos parentes referentes ao prefeito, ao governador e ao presidente. Difícil, às vezes isso é chato, porque a redação do texto ela é truncada. Mas olha o quadro que a gente trouxe aí para vocês. Cônjuge e parentes. Vamos pegar o prefeito aqui. Vamos memorizar. Não pode candidatar a vereador ou prefeito. Por quê? São mandatos seletivos que estão na circunscrição do chefe do executivo municipal. Governador, os parentes dele não podem se candidatar a quê? A vereador, porque é algo municipal que está abrangido pelo âmbito estadual, prefeito de qualquer município daquele estado, porque está abrangido pelo âmbito estadual, deputado estadual, governador ou deputado federal e senador. Uma vedação ampla. Por quê? Porque os deputados federais e senadores, os deputados federais estão representando no Congresso Nacional o povo daquele estado. E no Senado Federal nós temos a representação do próprio estado. E de maneira mais absoluta ainda, presidente da República. Os parentes do presidente da República não podem se candidatar a nenhum mandato eletivo em qualquer circunscrição do país. Por quê? Porque a circunscrição presidencial ela é de âmbito nacional. Sempre lembrando a exceção, salvo se esses parentes já forem titular de mandato eletivo e estiverem candidatando-se à reeleição. E, por fim, inelegibilidade relativa à reflexa dos militares. Essa ficou fácil, por quê? Porque a gente só vai fazer uma divisão. Se os militares tiverem menos de 10 anos de atividade castrense, se afastam da atividade para se candidatar a determinado mandato eletivo. Se eles tiverem mais de 10 anos de atividade castrense, o que significa? Eles já gozam de um prestígio na corporação. Gozando de um prestígio na corporação, eles vão ser agregados pela autoridade superior e, se forem eleitos, no ato da sua diplomação, no momento em que receberem o seu diploma, eles vão passar automaticamente para a inatividade. 4 subespécies de inelegibilidade reflexa. E nós vamos rememorar todas, porque a gente tem que rememorar. Pensa comigo como ficou fácil. Gênero, inelegibilidade. Pode ser absoluta ou reflexa. Absoluta se subdivide em inalistáveis e analfabetos. Lembrando que os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Inelegibilidade relativa, para um terceiro mandato, necessidade de desincompatibilização em razão do parentesco e questões atinentes com os militares. Agora ficou fácil, né, pessoal? Um abração, até a próxima.